Bom, amigos, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast e hoje a gente trouxe uma celebridade para estar aqui com a gente, batendo um papo, uma pessoa que a gente tentou assim inúmeras vezes, na realidade tem uma agenda muito complicada, a gente tem uma grande sorte que ela estar aqui em Belo Horizonte para poder bater um papo com a gente. Estamos aqui hoje com a Alessandra Nishimura, terceira geração da família Nishimura, que é um dos grandes empreendedores do Brasil e do mundo, que são os empreendedores e fundadores da Jacto Implemento Agrícolas. Estamos aqui hoje, então, batendo um papo com a Alessandra. Te agradeço já de antemão. Muito obrigado por estar aqui. A gente já conhece há bastante tempo, mas especialmente hoje, né, estamos aqui no podcast para ela contar um pouquinho da história dela pra gente. Muito obrigado, seja bem-vinda e vamos bater um papo aqui sobre a sua história, que é uma história de sucesso, muito legal e que todos nós gostamos e nos inspiramos, né, através da vida da sua família e da história empreendedora, que é tão difícil, né, no Brasil empreender. Então, gostaria que você contasse um pouquinho aí da história, como que foi. Bom, primeiro uma honra poder estar aqui com vocês, né? Foi muito bom a gente se reconectar lá em São Paulo, claro, né, Felipe? Que realmente a gente já se conhece faz um tempo. Uhum. Ele me deve uma visita com o pai dele, que vai ter que cumprir, né, com Felipe? Com certeza. Mas obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui, fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da nossa história, uma história de 76 anos, né, que se iniciou lá com meu avô, vindo do Japão. A gente fala com uma mão na frente e outra atrás, né? Porque na verdade ele fala, eu vim só com a minha ferramenta e $100 no bolso. E eu acho que assim, muita gente acaba se identificando, né? Porque sempre tem ou um avô que foi imigrante, bisavô, alguém foi imigrante, né? Que o Brasil, ele é formado, né? De vários povos, né? Então, bom, com a nossa família não foi diferente, né? Então, meu avô veio lá do Japão, trabalhou em várias coisas no Brasil, né? Então, ele chegou lá no Porto de Santos, ele foi para a Fazenda do Café, e uma das coisas que ele fez foi aprender a colher o café com a mão, um trabalho muito árduo, muito fisicamente, muito cansativo. Então, ele fala assim, olha, o café, você tem a plantinha lá, você puxa, né, os grãozinhos de café na mão e chegava no final da tarde tua mão estava sangrando, né? Então, meu avô ele sempre contava essa história pra gente. Ele abriu uma oficina lá em São Paulo, ele acho que não se deu muito bem com São Paulo, um lugar muito agitado, e percebeu que ele e os sócios, muita gente não daria conta de ter um sustento para todas as famílias. E aí ele vai lá na Estação da Luz, né? E fala lá pro cara no guichê, quero uma passagem o mais longe de São Paulo. O mais longe de São Paulo, naquela época, pelo trem, pela linha de trem, né? Chegava na cidade de Pompeia. A gente está a mais ou menos uns 500 quilômetros de São Paulo. E aí ele foi para Pompeia, um vilarejo, né? E lá ele começa a vidinha dele. Aí ele vê que ele consegue um lugar para morar, volta a São Paulo, busca a minha avó, ele já tinha uma filha, a minha tia Matico, que é a mais velha dos 7 irmãos, e ele inicia o seu trabalho lá em Pompeia. Acho que o primeiro trabalho que ele teve foi olhando o posto de gasolina, ele via que ficavam muitas latinhas de óleo jogadas, e ele perguntou, vocês usam para alguma coisa, né? Posso pegar? Não, isso aí é lixo, pode pegar. Ele pegava essas latinhas e ele fazia uma alcinha, porque naquela época a água era de poço. Então você puxava a água de poço e precisaria de uma latinha para pegar a água. Muito legal. Né? E aí ele fala que por 2 anos ele sobreviveu e manteve a família dele vendendo essas latinhas. Então, o primeiro trabalho do seu Sunji Nishimura. E depois ele coloca a plaquinha muito famosa na nossa família, que se chama Conserta-se Tudo. Lá na portinha lá da casa dele, e começa assim que o empreendedor começou a sua vida. E é impressionante, porque quando a gente vê, né, para quem não conhece a Jacto, é uma das maiores empresas do mundo na área que eles estão, né? Tem fábrica no México, fábrica na Tailândia, fábrica no Brasil. E você saber a origem, né, é muito legal quando você vê que a pessoa às vezes estava ali, tentou de tudo, né, com muita dificuldade, com muita luta. Depois que a pessoa vê a empresa pronta, olha aí. É fácil, né? É fácil, maravilhoso. Mas quando você vê lá a estrutura desde o início, né, a luta, a coragem, e a pessoa às vezes
ter essa visão, né, das pessoas quererem empreender, ter esse sonho, realmente é muito interessante. E a gente vê que as gerações, né, Alessandra, a gente vê às vezes a pessoa, como diz meu pai, né, a pessoa trabalha na sombra e não quer trabalhar, né? A gente vê às vezes uma geração aí que está pensando só em TikTok, pensando só em Instagram, pensando só em coisas tão superficiais, mas que não quer realmente pôr a mão na massa, que não quer lutar, que não quer, né, enfrentar os desafios. Então a gente fica assim muito gratos por a gente ter brasileiros, mesmo de origem estrangeira, porque o Brasil é essa miscigenação, né? Uhum. Tem italiano, tem espanhol, tem japonês. E realmente é uma história muito legal. E aí o seu avô, né? Então ele começou com esses implementos e acho que é pulverizador, né? Que parece que ele começou e se transformou numa grande empresa. Como é que foi essa transformação assim de novos produtos, novas ideias? Eu acho que duas épocas bem marcantes, acho que foi o início mesmo, que em 1948, quando ele lança a primeira polvilhadeira nacional. Uhum. Então, como ele tinha a oficininha dele, conserta-se tudo, vinha de tudo para ele, né? Muito legal. E uma das coisas naquela época, porque era uma região agrícola que vinha muito, eram polvilhadeira. Na época, polvilhadeira, por quê? Porque o herbicida, ele era em pó. Então era polvilhadeira, depois que ele se tornou um pulverizador. Ah, entendi. Então a polvilhadeira, quando ele começou a fazer, tem até lá no nosso museu, lata. Aquelas latonas assim de óleo grande, de cozinhar. Uhum. Ele usava esse mesmo recipiente para fazer a polvilhadeira. Ele, na verdade, quase que ele que inventou, né, essa metodologia. Acho que ele é que inventou, Não, existia já. Só que era tudo importado. O que meu avô fez, ele modificou. Então, ele fez uma melhoria. Ele até fala, porque a polvilhadeira importada, você colocava ela como uma mochilinha na frente. Uhum, entendi. E você manivelava e saía o pó aqui. Então, você comia praticamente o pó, né? Ele até tem uma no vídeo dele. E aí, o que ele fez? Ele modificou para ser mochilinha nas costas. Muito legal. Você bombear aqui e o rastro vai para trás. Sim, né? Muito legal. E muitas pessoas falam assim, mas por que vocês chamam um grupo jato, né? Por que jato? E eu falei, por que não é Nishimura, né? Que muitas famílias colocam o seu próprio nome nos negócios, né? O sobrenome. Aí eu falei assim, porque a correlação que meu avô fez naquela época tinha um avião a jato. E o avião a jato deixava aquele rastro no céu. Olha, que legal. E aí ele falou assim, quando eu polvilho, dá o mesmo rastro. Por isso que se chama jato. Que legal. Muito legal. E o pessoal fala jacto ou jato? Eu falei, gente, é jato, G-A-C-T-O. Mas eu falo jato. Eu não falo jacto, entendeu? Porque lá o C era mudo naquela época, igual o PH de farmácia. Então, gente, me perdoa, eu falei jacto, mas é jato. É que mudou, mas não, muita gente fala jacto. É que eu nunca tive esse costume, eu sempre falei jacto mesmo. Exatamente. Então, em 1948, a gente fala que é o início, a fundação da nossa empresa, que foi com essa polvilhadeira. Muito legal. Primeira polvilhadeira nacional, né? E aí, acho que o próximo grande passo que a gente teve foi em 1979, com o lançamento da primeira colhedora de café do mundo. Muito legal, que chique, muito chique. Vem do meu avô. Então, e a gente tem que valorizar, eu fico vendo o seguinte, qualquer lugar do mundo, as empresas, as pessoas são muito valorizadas. O Brasil não valoriza. Eu fico impressionado como que não tem uma estrutura hoje nacional, mesmo com as entidades de classe. A gente tem inúmeras entidades de classes empresariais, mas eu não vejo essa referência para o povo brasileiro. Gente, o Brasil tem essa referência. Até o próprio Santos Dumont, que é brasileiro, a gente não tem assim um senso de nacionalismo, né? Poxa, aliás, eu acho que nesse caso aí, eu acho que tem algumas referências, poucas, que a gente tem um senso de nacionalismo, que eu acho que é Pelé, talvez todo mundo, Pelé, Senna, todo mundo fala, mas a gente não vê esses grandes nomes empresariais serem destacados, né? No meio empresarial e no mundo. E nos Estados Unidos, especialmente, que, né, eles fazem marketing de tudo, às vezes você vê pequenos empresários lá que eles fazem
às vezes, uma história da pessoa. Quer dizer, torna-se pessoas ali referência, né? E a gente não vê muito isso no Brasil. É uma coisa curiosa, né? Por isso que eu vejo, às vezes, a gente tentando fazer esse papel de longevidade das empresas. E aí entra um pouquinho, né, na sua história. Eu queria que você contasse também um pouquinho da sua história, no seu meio empreendedor também. Você teve empresas também. Você tem empresas, né, se eu não me engano? Ou tinha empresas, né? Acho que era... Eu não. Não? Ah, não. Você trabalhou, na realidade, né? Então, conta assim, como que foi esse meio que você nasceu e você, né, se formou. Claro. E hoje participa do conselho do Family Business Network, lá na FBN, enfim. Então, bom, meu avô, fundador, 7 filhos. Os filhos... Todos nasceram em Pompeia. Aliás, acho que sua tia que nasceu... Minha tia não, né? Minha tia nasceu em São Paulo. Eu não sei onde que ela nasceu, na verdade. Entendi. Mas os outros filhos todos nasceram em Pompeia. Uhum. Dos 7 filhos, os 5 são atuais os sócios do Grupo Jato, né? A gente já tem agora 5 holdings formadas e a gente já tem uma terceira geração totalmente ativa. Hoje já, na verdade, o Grupo Jato, ele está no comando, na liderança da terceira geração. Entendi. A gente fez até um ritual de passagem intergeracional. Legal. Tem um vídeo no YouTube muito emocionante, se vocês puderem, assistam lá. Qual que é o endereço? Fala com o pessoal aí o endereço. Eu não sei o endereço, mas se você Não, digitar... mas na Jacton lá, na Jato. Não, tá aberto no YouTube. Tá? Se você joga lá, legal. Sucessão Intergeracional Grupo Jato, Família Nishimura, vai aparecer esse vídeo. Que legal. Então vamos recomendar todos para assistirem. É muito legal. Momento muito, muito especial, que realmente foi a passagem de bastão, não é de pai para filho, é de uma geração para outra geração. Muito legal. E foi muito emocionante, eu posso falar disso um pouquinho mais para frente. Agora, voltando um pouquinho assim, como que a gente foi estruturando, eu acho assim, a segunda geração entrou, foram voltando e foram entrando. Não tinha estruturação, não tinha conselho, não tinha governança naquela época. Vamos falar, anos 80, anos 90, não tinha tanta coisa assim. E eles tiveram muitas dificuldades, a segunda geração, né? E a maior dificuldade que a gente teve foi a saída do meu pai. Meu pai foi mandado embora pelo meu avô e pelos irmãos. Quer que eu conte esse caso? Claro. Esse aí é igual Steve Jobs, que foi mandado embora da própria empresa e depois, né, retornou, mas então, enfim. A gente fala assim que poderia, se não existir mais o Grupo Jato, dependendo da ação que meu pai tivesse, da reação que meu pai tivesse tido nesse momento, né? Então, eram 2 anos mais ou menos já que estava no vermelho, época Collor de Mello, Zélia Cardoso. Zélia, bloqueio de contas, né? É o segundo? Qual que é o segundo. O segundo mais velho. Segundo mais velho. Isso. Só que o meu pai foi o primeiro a voltar a trabalhar com meu avô. Por isso que ele foi o primeiro, dos filhos, ele foi o primeiro presidente a substituir o meu avô. Entendi. Exatamente porque meu avô pediu para ele fazer um técnico e voltar a trabalhar antes, enquanto o meu tio mais velho estava na faculdade, né? Uhum. Isso porque meu avô fez uma pequena chantagem, aquelas coisas assim que só família que faz, né? Chantagem emocional. Ele tinha ficado doente, não sei se era uma pneumonia, alguma coisa, não lembro. E ele pegou uma chapa do pulmão dele, um raio-x, chamou todos os filhos e falou assim, papai é muito doente. E olha, e mandou assim, para todo mundo ficar olhando. Eu não sei quantos anos que ele tinha, eu sei assim que o meu tio mais novo era criança ainda e os mais velhos já eram adolescentes para jovenzinhos. Então, sei lá, eu não sei quantos anos meu avô tinha. Eu sei que ele pediu para todos os filhos olharem esse raio-x. Imagina, quem sabe ler raio-x, né? Malemar. Aí, e falou assim, papai é muito doente, e então eu preciso saber se vocês ficando junto, trabalhando junto ou não. Não precisa, eu vendo. Mas queria saber se quer trabalhar junto ou não quer trabalhar junto. Olha e aí, só. é claro que todos os filhos, né? Não, papai, a gente ajuda. Nisso, o meu pai, ele deixou de fazer a faculdade, fez o técnico para poder voltar mais cedo. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o meu pai foi o primeiro. E aí, na época, Collor de Mello, 2 anos a empresa já estava no vermelho, estava muito difícil, né? E os irmãos, né, falaram assim, Giro, faz um planejamento de como que nós vamos sair do vermelho, né? Parará, tal. Do seu pai.
Pro meu pai chama Giro. E aí, tá bom, meu pai começou a trabalhar nisso, aí minha mãe tava lá em casa, a funcionária lá de casa pega e pergunta assim pra minha mãe: ô, dona Hiromi, é verdade que o seu Giro vai sair da Jato? Aí minha mãe falou assim: não tô sabendo disso, acho que não, né? Boatos, né? Rádio peão deve ser. Mas a minha mãe falou assim: em todo caso, deixa eu dar uma consultada com meu marido. Foi lá e perguntou pro meu pai. Meu pai falou assim: não. Inclusive, pediram para eu montar um plano aqui de como que a gente vai, né, reduzir os custos, tarará, sair desse vermelho, pau. Tô trabalhando para fazer essa apresentação semana que vem. Aí chega no dia da apresentação, meu pai chega lá com o material para apresentar, ele nem abre o material, o irmão dele pega e fala assim: Giro, nós fizemos aqui uma eleição e você perdeu. Então você está fora. Na cabeça do meu pai, eleição? Que eleição? Do que ele tá falando? Foi pego de surpresa. Totalmente. Meu pai já tinha 20 anos de casa, trabalhando com meu avô. Não era uma coisa recente, tô falando dos anos 90, entendeu? E o meu pai, na hora, o que veio na cabeça dele? A empregada já sabia. A cidade inteira já sabia que eu ia ser mandada embora e nem... Que loucura. Então, isso que trouxe mágoa no coração do meu pai. E o meu pai ficou tão, assim, sem saber o que fazer. Ele saiu dessa reunião, pegou o carro e dirigiu. E ele falou assim, ele podia ter morrido. Porque ele falou que ele nem sabia para onde que ele estava indo. Se sentiu muito traído. E pegou e dirigiu. 2 horas depois ele parou. Tava lá na cidade de Bauru. E aí ele ligou para minha mãe, falou onde que ele estava, não sei o que, e ficou lá. Como o meu pai, ele é cristão, ele começou a conversar com Deus. Deus, por que isso, né? Por que comigo? Faço as coisas certas, vou à igreja, ajudo as pessoas. Por que né, aconteceu isso comigo, tal. Ficou lá. E aí, num determinado momento, ele sente que Deus fala assim para ele: mas Giro, o que é mais importante para você? Os negócios ou a família? Olha só. E aí meu pai fala: não preciso nem pensar. Para mim, família é muito mais importante. Claro. Então, para de reclamar e volta. E aí ele volta para Pompeia, reúne com meu avô, com os meus tios e fala: não gostei do que vocês fizeram comigo, não precisava ter sido assim, mas eu queria dizer que eu tô perdoando, eu não quero carregar nenhuma mágoa contra vocês, tocamos a vida, só me fala o que eu faço. Se eu saio, vou procurar emprego, se eu fico em alguma posição aqui na empresa. E meu avô falou: toca a Unipac, que é a nossa unidade de transformação de polímeros. Cuida da Unipac. Então, ele ficou na Unipac. No final, assim, foi muito bom. Meu pai estava muito cansado, de 2 anos, só no vermelho. Ele viajava muito pro exterior. Eu, como criança, filha, sei. Meu pai estava sempre ausente, viajava muito. E a Unipac foi um relento, na verdade, na vida dele, porque era uma empresa muito menor. E ele não viajava tanto. E ele passava... alento, né? E aí, Como é que Deus é bom, né? E no final foi muito bom. Não, que bênção, glória a Deus. E realmente a gente, às vezes, tem uma coisa, a gente fez um evento aqui no escritório e a gente falou exatamente sobre isso. Às vezes a gente passa mais tempo dentro da empresa do que na casa da gente. Mas no final do dia, não vale, né, uma empresa de sucesso e uma família, um fracasso na família, né? Então a família Isso acontece realmente... muito, né, Felipe? Exatamente. As pessoas focam tanto, às vezes, no sucesso empresarial que a família é totalmente destruída. E depois você tenta recuperar esse tempo, né? E é tão difícil. E a gente que lida todos os dias aqui com empresários, clientes, a gente sempre fala isso. Fala: olha, independentemente das circunstâncias, porque quantos anos tem uma empresa? Né? A gente sabe que as empresas, elas não são tão longevas, elas podem ser longevas, mas a grande maioria das empresas do mundo, você tem vários exemplos aí que a gente tem, você pegar empresas de 1000 anos, né? Quantas existem no mundo? E especialmente no Brasil, a gente tem tanta crise, é tão difícil a gente mensurar esse tempo, que a gente tem realmente que fazer esse equilíbrio, né? Porque a família vai embora. Então a gente tem que realmente preservar os valores, estar com os nossos familiares quando a gente pode. Eu acho que isso aí é um dom, né, de Deus, que a gente precisa estar sempre tendo esse equilíbrio. E foi tão bom, né, Deus ter falado isso, né, para o seu pai, que realmente, muito provavelmente, foi daí que surgiu, né? Não, porque, Felipe, pensa, se o meu pai, naquele momento, e o meu tio, que era o diretor industrial dele, tivessem saído, eram 40%.
E tinha Saí. acabado a empresa, muito provavelmente. Porque não tinha nem estrutura. Como eu disse, naquela época ainda não tinha uma governança. Então você não estava nem pensando em ter um capital separado para esse momento. Claro. E essa, vamos dizer, essa reestruturação foi muito benéfica, a curto, longo prazo? O que você sentiu depois da saída do seu pai dessa presidência da empresa? Tá, meu pai saiu, o meu tio mais velho entrou no lugar dele. Eu falo assim, foi o meu avô presidente, o meu pai, o tio Takashi e depois o tio Shiro. Então foram 4 desses que foram os presidentes da parte executiva da Jato Agrícola, né? Cada um teve o seu momento, cada um deixou uma marca. Né? Então, eu falo assim, enquanto meu pai, ele trouxe a questão do... que a gente fala do... ai, gente, como que é? Inovação. Não, tem um nome, do estilo japonês. Tradicional. Não, do estilo japonês de você fazer uma fábrica enxuta. Ah, sim. Entendeu? Com just in time, Toyota, modelo O Toyota de fabricação, Lean. Modelo Então, Lean. enquanto meu pai ele tentou trazer todo esse modelo para dentro, o meu tio Takashi, ele fez renovação dos maquinários e abriu muita exportação. Então ele foi. Então cada tio, o Shiro fez a questão de desenvolvimento de pessoas muito forte, capacitação. Então cada um trouxe alguma coisa diferenciada, mas que ajudou a Jato a crescer. Então eu falo assim, a Jato tem 76 anos, mas foi assim mais ou menos 30 do meu avô, mas 40 da segunda geração. Muito legal. Né? Tanto que a gente fez até um livro que chama Caminhos e Legados, que a gente quis, nós como terceira geração, quisemos homenagear a segunda geração. Então a gente conta nesse livro mais a trajetória da segunda geração do que a trajetória do meu avô. E olhando, né, na verdade, o que aconteceu com meu pai, como ficou toda a estrutura, a preocupação do meu tio Jorge, que era o presidente da Universidade da Família, porque hoje é meu irmão, ele se preocupou com a terceira geração. Pensamento, se nós 5 homens do mesmo pai e da mesma mãe tivermos os nossos conflitos, como será o futuro dessa empresa familiar com 10 mulheres, 9 homens de pais e mães diferentes? Com certeza. E aí a gente começou um preparatório, um programa de desenvolvimento das futuras gerações. Muito legal. É daí que vem esse valor tão importante da sua família, que ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Isso já vem de... O Ninguém Cresce Sozinho foi a frase marcada no lançamento da colhedora de café. Entendeu? Porque é aquele negócio. O meu avô, ele poderia ter segurado na mão a glória só para ele, mas ele quis compartilhar com todo mundo que trabalhou no projeto de criação e de desenvolvimento dessa máquina. Muito legal. E tem aqui dentro a gente, né, dentro do Grupo Jacto, tem lá dentro do site, tudo tem esses princípios, que são princípios e valores muito legais. E que acima do processo empresarial, profissional, os valores cristãos e familiares, eu acho que vejo muito presente, né, na vida da sua família. E vocês sempre conviveram, né, com esse lado cristão. Parece que, não sei se seu avô converteu, foi metodista, o meu avô, adventista, né? Antes dele vir para o Brasil, ele passou por uma escola preparatória. Essa escola se chamava Rikokai. E essa escola ensinava os valores e a cultura do país para qual ele estaria indo. E aí, essa escola... No final, ela é uma escola cristã e ela ensinou um pouco desses valores cristãos. Apesar da família do meu avô ser budista... Que é até curioso, né? Porque acho curioso que 90% do Japão é shintoísta ou budista e veio princípios cristãos. Mas assim. tanto meu avô quanto a minha avó, eles se encontraram numa igreja evangélica aqui no Brasil. Legal, E os dois mantiveram essa cultura. Essa tradição, que é. bênção. E a família toda participa da igreja? Todos eles foram criados, os meus tios foram criados, todos participaram de igreja, só que assim, alguns escolheram outros caminhos. Continuar na igreja e outros não frequentar a igreja. Entendi. Mas dentro deles todos tiveram a mesma raiz, a mesma formação. Muito né? legal. E o meu pai e o Jorge são os que continuam
Continuaram sempre dentro da igreja, sempre tendo algum papel, sendo presbítero ou alguma coisa assim. Tanto que o Jorge, ele iniciou a Universidade da Família, né? Pois é, conta pra gente como que é. Bom, antes só contar os princípios aqui, né? Tem lá, primeiro é cliente feliz, né? Depois ninguém cresce sozinho, trabalhar duro, né? Como forma de prosperar, honrar compromissos, né? Evitar dívidas, né? 3 virtudes, né? Que é humildade, honestidade, simplicidade, espírito inovador, responsabilidade socioambiental, felicidade em compartilhar. Eu acho que se a gente seguir na nossa própria vida esses ensinamentos aqui, a gente vai ser muito feliz e próspero, né? E na empresa, mais ainda, né? E isso aqui, eu acho que muito provavelmente esses valores vêm lá desde a origem do seu avô. E não precisa nem falar ESG, né? Que a gente tem hoje o ESG. Na verdade, vocês estão com ESG desde quando começou a empresa. Mas muitas famílias empresárias né? Nunca só deu nome, não tinha esse nome, né? Mas já praticava. Exatamente, que é um selo inovador, que todo mundo fala ESG, mas eu acho que essa simplicidade hoje, né, desses princípios, vem através do que realmente representa. E eu, né, conheço a família, eu vejo que vocês representam isso aqui, não precisa nem falar, né? E aí surgiu a universidade, como é que foi essa... Eu não vou saber te falar exatamente tudo da universidade, sim. Porque isso é uma coisa particular do meu tio, né? Ele que começou... eles começaram, na verdade... Que é uma referência, né? Diga-se de passagem no Brasil. A Universidade da Família, com todos os cursos que eles têm, né? Assim, mas acho que o ponto mais interessante é o misto que a gente faz da Universidade da Família com o Grupo Jato, que é... A Universidade da Família, ela tem vários, vamos dizer, workshops ou eles falam ministério, vários ministérios para ajudar a família a se fortalecer. Que legal. Quando a gente começou o trabalho na nossa família empresária, alguns anos atrás, a gente lançou um tema para a gente, que é que tipo de empresa familiar a gente gostaria de ser. E aí nós determinamos que nós queremos ser uma empresa familiar forte com a família forte. Esse era o nosso lema. Por isso que a gente trabalhava arduamente as nossas relações de acionistas e futuros acionistas, que são os detentores dessas empresas. Nesse trabalho, a gente começou a falar assim, mas a gente não quer só a nossa família. A gente quer que as famílias dos nossos colaboradores também sejam fortes. Então, a gente falou assim, então nós somos empresa familiar forte com as famílias fortes. Muito legal. E nisso, o meu tio conta que muitos colaboradores começaram a ficar muito endividados. E aí, o que eles pedem? Pedem para sair. Entendi. E aí, eles querem que a gente, né, para poder fazer um acerto, parará. E aí, meu tio conversando com o pessoal do RH, mas por que isso acontece? E dentro da Universidade da Família, tem um curso de finanças. Olha que legal. E aí, começaram a aplicar esse curso de finanças para os colaboradores. Apesar que esse curso de finanças falava muito de Deus, tinha muita Bíblia. Falei assim, vamos ver como que o povo vai ser. E ninguém se opôs. Se recusou a Ninguém que falasse de Deus, que fizesse uma oração. Ninguém. Porque o que meu tio fala, o Jorge fala assim, gente, o que vem de Deus é bom. Pra que eu vou refutar isso? Sim, claro. Entendeu? E realmente não houve aversão. Gente, tanto que hoje a Igreja Católica, ela pede os nossos cursos. É uma referência, né? Outras empresas pedem os nossos cursos. Mas o que eu queria... A sacada que o meu tio teve, que foi muito legal, a gente abriu um instituto que se chama Instituto de Desenvolvimento Familiar, onde hoje a gente pega os cursos da UDF, transforma o curso, acho que tira um pouco do linguajar muito de crente, né? Muito da igrejês. Sim. Tira um pouco disso. Uma linguagem mais acessível. Né? E a gente dá todos os cursos para todos os funcionários e as suas famílias. Muito eles legal. podem fazer... Eles têm como chama?
Career, eu não lembro, que faz a questão vocacional. Muito legal. Sabe? Então, o adolescente que vai prestar vestibular faz lá. Fica sem saber o que quer fazer, ele faz um teste vocacional. Ele pode fazer o teste vocacional. A esposa pode fazer de economia doméstica, tem relacionamento marido-mulher, tem educação de filhos. Legal. São cursos que é realmente para a base da família, fortalecer a base da família. Muito legal. E tá dentro daquele conceito que eu li lá no site de vocês preferem investir nas pessoas que estão lá dentro do que fazer essa captação no mercado, né? Vai de encontro com... Desenvolver as pessoas, né? Isso aí é muito legal. Desenvolver a nossa gente, a gente fala, né? E você, como tem esse papel muito ativo lá no FBN, como é que é um pouquinho a sua história com o FBN? Como é que vocês entraram? E até nós nos conhecemos, né? Em Singapura. Em Singapura, no Summit do FBN. Foi muito legal. Uma das coisas muito legais do FBN é que tem esses summits internacionais e cada ano o summit é num país diferente. Então também te dá a oportunidade de viajar ao mundo e conhecer outros países e outras culturas. O meu relacionamento, na verdade, começou porque quando eu falei que o meu tio ficou com essa questão, como é que vai ser a terceira geração da Jato, toda mista, né? E ele começou esse trabalho. Nesse trabalho de desenvolver a gente como futuro acionista, eu acabei sendo a coordenadora da terceira geração, de um programa para a terceira geração, que era Programa de Desenvolvimento do Futuro Acionista. E isso a gente fez de 2002 com a Hoft Consultoria, e a Hoft nos ensinou a desmamar, falar, não, vocês não vão depender da gente, Ale, monta esse conselho da terceira geração, vocês precisam ter... o ownership do seu próprio desenvolvimento. Muito legal. Não é a gente que vai ficar falando para vocês o que vocês têm que desenvolver. Vocês também têm que sentir o que vocês querem desenvolver. E aí, praticamente, a gente desenvolveu 3 pilares. Que um era o legado deixado pelos avós. O que é esse legado? Como que eu me relaciono com isso? Um outro era... a questão do business mesmo, né? Quais são os negócios que a minha família tem, o que cada negócio faz. Então, a gente fazia muito tour. A gente, por exemplo, quando a Jato começou o Lean, que o meu tio Shiro retomou a questão do Lean, que meu pai tinha começado lá nos anos 80. Então, o que é o Lean? Fomos lá conhecer o que era esse processo Lean. Então, era muito interessante. E aí, depois... E o último era o relacionamento entre os primos. Porque se a gente não se relacionar, não aprender a se comunicar e a ter essa união e ter... Então futuramente não vai ter uma empresa, né? Não, e a gente vê o seguinte, né? No livro de Eclesiastes fala lá, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E no final do dia a gente vê, especialmente a gente montou o escritório, esse ano a gente faz 22 anos que a gente tem escritório aqui, de consultoria, e a gente ajuda muitas famílias, a gente traz muito exemplo das nossas próprias famílias, né, para o ambiente empresarial, mas a gente vê que as empresas se destroem muitas vezes por causa de briga familiar. Às vezes a empresa está indo super bem e você tem um evento familiar de briga, discussão, que é difícil, né? As empresas... E quando você tem um núcleo duro, que são os fundadores, os irmãos que estão ali juntos, lutando, e as dificuldades trazem, às vezes, a união, né? É uma coisa curiosa, né? No momento de dificuldade é que as pessoas estão mais unidas. E, às vezes, no momento de prosperidade, as pessoas estão mais distantes, às vezes, né? Então, a gente realmente vê que esse núcleo duro, com as segundas, terceiras gerações, ele vai se dissipando. Se a gente não realmente tiver esse conselho de família, essa coordenação, alguém que encabece para poder fazer isso, é muito difícil. E eu acho que os interesses vão mudando. Porque eu vejo assim, né? Eu fico olhando a nossa própria história, que também foi com muita dificuldade. E às vezes você tem muita necessidade, muita dificuldade, você fica ali mais preso ali à luta, ao trabalho, aos valores familiares. Mas às vezes vai tendo um pouquinho de liquidez, um pouquinho às vezes de, vamos dizer assim, um pouco mais de facilidade. Né? As famílias vão se dissipando. Eu quero morar fora, eu quero isso. Às vezes nem sabe o que a empresa faz, né? Então, quão é importante esse movimento, né, que realmente tem no Conselho de Família. E você ainda toca o conselho? Não, então, a gente, quando a gente começou eu comecei como coordenadora da terceira geração. Que são quantos que participam hoje do Conselho de Família? Hoje, depois que a gente instituiu as holdings, então você tem um representante de cada holding. Só que por um tempo era duplicado.
Porque eu tinha Entendi. as pessoas da segunda e os suplentes da terceira junto. Então, eu tinha pelo menos 10 pessoas participando do conselho. Pra ir aprendendo, E conforme um foi saindo, você foi já pegando o lugar oficial, vamos dizer assim. E tem alguma né? idade para participar? Ou não? A indicação? Não. Para participar do conselho, que a gente fala conselho de sócios. O nosso é conselho de sócios de família junto. Indicação de cada holding. Entendi. Agora, para estar no conselho administrativo é competência. Tá. Então tem essa diferença. Mas assim, como que a gente acabou estruturando? Depois que a gente... eu fazendo esse papel de coordenadora, no final, quando a gente encerrou esse programa da terceira geração, eu comecei a fazer para toda a família. Então, os encontros de família. Porque uma das coisas que a gente percebeu foi... Lembra aquela história que eu contei do meu pai? Foi lá nos anos 90. Bem no começo dos anos 90, Collor. 17 anos depois, em 2007, eu comecei a trabalhar com a terceira geração em 2002. Em 2007, final de 2002, continuava com o programa, era bimestral, mas eu via que o negócio não rendia. Eu falei assim, poxa, parece que os meus primos falam, eu acho legal, acho interessante o legado do meu avô, tenho muito orgulho, mas ninguém quer realmente pôr a mão. Aí eu falei, não sei, parece que tem alguma coisa que bloqueia a nossa geração de estar lá, né? E aí, com esse sentimento... Curioso isso, uma coisa curiosa, desculpa te interromper, e é engraçado, às vezes as pessoas de fora querem participar mais do que as pessoas de dentro. É uma coisa, né? Assim, poxa, eu queria tanto estar ali participando, aprendendo, e às vezes as próprias gerações não estão muito conectadas, né? É uma coisa curiosa. E aí eu sentia que era um pouco assim, de uma repulsa, assim, dos próprios... Porque cada filho viu seu pai sofrer. Né? Algum tipo de sofrimento enquanto ele foi executivo ou do seu envolvimento com a empresa, sempre muita dor de cabeça, sempre não sei o quê. Então, podia ser que tinha esse resquício, eu não sabia direito o que era. Mas eu consegui montar um evento para a família, que eles foram muito contra, porque eu fui muito inocente. Eu chegava assim pro meu tio e falava assim, tio, eu acho que tem alguma coisa mal resolvida entre vocês. Eu falei, pra quê? É muito inocente eu falar isso pro meu tio, né? Mas não tem nada. Mas você falou com uma pureza, né? Não tem nada mal resolvido. Tudo que já foi perdoado, que é a situação do meu pai, entendeu? Lá atrás. Já foi perdoado, não tem que voltar a tocar nesse assunto, entendeu? E, enfim, eu consegui fazer um evento com um pastor que até hoje ajuda muito a gente. Ele é um preletor internacional. Que legal. Ele é um excelente professor na área de comunicação e relacionamento. Quem que é? Craig Hill. De Denver. Denver? De Denver. O ministério dele é o Family Foundations International. Ele faz o Veredas Antigas. Muito legal. E o Veredas Depois cura interior. Contato pra gente. Nossa, ele é demais. Você tem que olhar. Ele é demais. E eu trouxe ele, assim... apesar da minha família ser cristã... Viés cristão, né? Eu nunca tinha trazido um pastor para falar para minha família, porque eles estavam sempre muito acostumados a ser consultor de empresa familiar, um não sei o quê, de empresa, entendeu? Price, Não, e aí eu falei, ai meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai tocar o Morrendo coração. de medo, e eu trouxe, e a gente fez um evento que chamava Construindo a Ponte Entre Gerações. E eles, a segunda geração, achou o máximo, porque eu falei assim, nossa, que legal, relacionamento pai e filho, né? Vamos melhorar, né? Acho que super legal. Mas na minha cabeça, eu ainda queria que acontecesse alguma coisa no relacionamento dos irmãos da segunda geração. Mas não sabia o que era. E aí, nesse evento, o Craig, ele fala sobre amor, você amar, sobre perdoar, sobre pedir perdão e sobre abençoar. Então, assim, você não precisa estar errado para pedir perdão. No sentido de que... Sim. Não é no racional que você pede perdão, é no emocional que foi afetado. Porque se vocês ficarem brigando no racional, que é a justificativa, mas eu fiz isso. Não, mas eu também fiz isso. Mas eu falei isso. Vai querer ter razão, né? Porque muitas vezes os dois lados têm razão, de um jeito ou de outro. Então você fala, quem que tá certo no racional, às vezes é muito complicado. Mas no emocional, quando eu disse aquilo, não interessa o que eu disse, como é que eu te afetei? Entendeu? E o que ele fala muito, não sei quantos por cento, não sei se é 70% da nossa comunicação, ela não é verbal. Ela é muito mais do jeito que eu falei, da entonação de voz que eu usei, do gesto que eu fiz, do que realmente aquilo que eu falei.
E a gente tem se provado disso e visto como é verdadeiro. E a gente às vezes acha que não. Que a gente tem que ficar discutindo quem tem razão. Casamento. Não precisa nem falar nada. Isso aí, prêmio Nobel. Porque é exatamente, às vezes, o jeito da entonação, a forma, a pessoa... Quando você olha, já machuca a outra pessoa. E um exemplo clássico que ele dá. O marido chega para a esposa e fala: vamos comemorar o teu aniversário. Eu sei que você gosta muito de sorvete, vamos naquela sorveteria que você ama. Aí eles chegam lá: querida, escolha o sorvete que você quiser que eu vou pagar para você. Aí a mulher está olhando e ela fala assim: eu quero um banana split. Aí ele pega e olha assim e fala assim: caramba, R$20 uma banana split? Cara... Aí a mulher fecha o tempo, não quero mais banana split e vai embora, acaba. Qual que foi a diferença? O que aconteceu ali na cabecinha? Ele só estava falando do preço da banana split. Ele não tinha falado que ele não ia comprar uma banana, nada. Sim. Mas para ela, a ação que ele teve, né? Para ela foi assim: caramba, eu não tenho esse valor de uma banana split, e ficou totalmente magoada, entende? Então é muito disso que ele explica pra gente. E falando disso, ele resolveu naquele dia separar por gerações. A minha geração, ainda todo mundo em época de escola, faculdade, nunca trabalhamos junto, a gente não tinha o que discutir, porque a gente não tinha conflito. Então nós ficamos... Não se relacionava tanto. E a gente ficou lá, os primos, numa rodinha, e meio assim, às vezes um irmão pedindo perdão pro outro irmão, e a segunda geração ali. E o que é pra fazer, né? Na verdade, o que você sentir no coração daquilo tudo que eu falei, vocês tratam ali. E aí um irmão virou, levantou, se direcionou pro meu pai e falou: olha, Giro, há 17 anos atrás aconteceu aquele fato. E ele falou: e não foi certo o que a gente fez com você, eu gostaria que você me perdoasse. E aí ele começou a chorar, o outro começou a chorar, o outro meu tio falou assim: Giro, eu achei que você ia se matar, irmão. E abraçava, meu pai chorava. E foi assim, esse lavar... Não, gente, foi uma coisa... E eu lá, do meu lado, comecei a olhar aquele movimento, eu não sabia o que era, e eu comecei a chorar. Aí, Ale, o que você tá chorando? Eu não sei, gente, tá acontecendo alguma coisa lá, eu não sei o que é, mas olha que lindo. Estão se levantando, se abraçando. O meu tio, no final desse evento, ele falava assim pra mim, me chama de Sandinha: Sandinha, que evento maravilhoso. Sandinha, eu me sinto tão leve, parece que eu vou voar. Olha, sabe? E aí, eu falava assim: gente, onde que é o fórum correto para você tratar da emoção da família? Porque você pode montar um conselho de administração, você pode construir um conselho de sócios, um conselho de família, mas onde que é o fórum correto para você tratar as emoções de uma família? Que uma das coisas mais importantes, a família é feita de pessoas, as pessoas têm emoções, as pessoas têm a sua personalidade, o seu ego, os seus sonhos, as suas vontades. Onde que a gente trata, onde a gente consegue equilibrar e trazer isso? Não é dentro do conselho. Então, assim, uma das coisas que a minha família, a gente preza e a gente não deixa de fazer é o nosso encontro de família anual. A gente vai um final de semana para um hotel, a gente se reúne, sempre tem um tema que a gente quer tratar. Aquele vídeo lá é maravilhoso. Vocês fizeram um encontro, foi maravilhoso aquele vídeo. Não, e é engraçado porque uma coisa muito curiosa. Às vezes as pessoas têm aquelas coisas veladas, os pais não falam nada, não, tá tudo bem, tudo. Mas nós que somos filhos, às vezes nós sentimos e às vezes deixamos de nos relacionar inconscientemente por alguma coisa que está acontecendo ali, às vezes até espiritual, e a gente não sabe o que é. E eu lembro que, assim, eu vou contar um caso aqui, que uma pessoa virou para mim e falou: minha filha não vai com a minha sogra. Minha filha acabou de nascer, mas ela não vai no colo da minha sogra. Uma coisa extremamente curiosa isso. E aí, né, não vou falar o nome aqui dessa pessoa, esse amigo meu falou: Felipe, eu tô achando estranho e tudo. E aí eu falei: olha, será que não tem algum relacionamento, alguma coisa que vocês podem... Mas curiosamente, olha o que aconteceu, né, espiritualmente, vamos dizer assim. A esposa dele tinha uma discussão com a própria mãe. Com a mãe. Depois que a mãe, eles fizeram lá um encontro, né, parece que a mãe... perdoou a filha perdoou a mãe, fizeram essa junção. Ele falou: Felipe, você não acredita.
Depois que aconteceu isso, a minha filha passou a ir no colo, porque era criança, bebê, né? Começou a ir no colo da minha sogra. Então, só depois... E isso a bebê nem sabia nada. Quer dizer, ela sentia uma coisa intrínseca ali na familiar, né? E depois que a mãe se reconectou com a filha, a neta começou a ir no colo da sogra. Olha que coisa tão legal, né? E às vezes eu vejo isso. E às vezes são coisas simples que a gente não quer, às vezes, perdoar. A gente não quer abrir o coração. A gente não quer, né, pensar assim na família. E é isso que você falou. Pedir perdão mesmo tendo razão. É uma coisa curiosa isso. A gente, muito. Não sei o quê. A gente quer sempre justificar, porque a gente sempre quer ter... A gente não é que é errado, mas é do ser humano. A gente não quer errar. A gente não quer, porque não foi por querer. Então, eu não quero me sentir errado nem culpado, porque não foi por querer que eu fiz aquilo, mas fez, entendeu? Agora, você mudar a chave aqui, de que... Não tem importância, eu posso pedir perdão, porque eu posso estar até certa, mas a maneira como eu falei, eu magoei aquela pessoa, eu posso pedir perdão para ela. Humildade nesse ponto aí. Então, é mudar um pouquinho o enfoque daquilo, de não ter razão, né? Não preciso ter razão. E serve para tudo isso na nossa vida. E às vezes não é só no ambiente empresarial, é familiar, é nos relacionamentos que a gente tem. Às vezes na própria... Você magoou um amigo, às vezes sem querer. Uma pessoa que às vezes... é uma coisa até curiosa, assim. Às vezes você é um advogado, só por ser advogado, só por ter conhecimento. Às vezes você fala uma coisa que ofende as pessoas. Mesmo você sabendo, com todo o respeito, com todo o conteúdo, a pessoa às vezes chega aqui e fica... Poxa, né? Fui humilhado. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente parar para entender o lado do outro. Teve até uma palestra um pouco nesse agora, no Summit, que a gente participou do falar, né? Que é até legal. Às vezes a gente fala mais e deveria escutar mais e entender, né? Da escutativa ali, é bem legal. Mas foi esse evento na minha família, Felipe, que foi o divisor de águas. Então, 2007 foi o divisor de águas que, assim, meu tio fala que a nossa família, como família, ela mudou totalmente depois desse evento. E aí, num próximo evento, que foi em 2011, que eu organizei para a família, e isso é engraçado, né, Felipe? Porque assim, eu falo assim, acho que Deus me deu um dom. E acho que um dom que Deus me deu é essa criatividade em pensar o que a minha família está precisando e conseguir montar um evento para ela com a necessidade da família. Não, tem um de identidade, que é maravilhoso. Na verdade é o seguinte, hoje é o primeiro, nós temos aqui mais nós vamos fazer uma série, né? Não, é que tem muitos exemplos bons que para a família serve bastante, mas enfim, foi assim que eu comecei, que eu me envolvi nesse evento de 2007, eu ganhei a legitimidade perante a minha família, meus tios me reconheceram, não é só a minha sobrinha que fica fazendo coisa para a terceira geração, ela é alguém que pode cuidar da família. E eu tô no papel de governança há 22 anos da minha família, ajudando, sempre em par com o meu tio Jorge, a gente sempre fez muito par, eu e ele. Depois, hoje eu faço muito par com o conselho de sócios e família, né? Mas você perguntou se eu tô atuante, então, com tudo isso, eu fui a coordenadora Next Generation do FBN Brasil, eu fui conselheira do FBN Brasil, eu fui conselheira do FBN Internacional, hoje eu não estou mais, eu já encerrei esses ciclos. Entendi. E eu estou em sabático, na verdade, Felipe. Mas é uma referência. Na verdade, eu estou em sabático. Ela está em sabático, mas é uma referência, né? No Summit lá foi uma apresentação brilhante, você participou, trouxe aquele Thermax da Índia, né? Foi muito legal. Para quem não sabe, né, a Alessandra é uma referência do FBN no Brasil, né? E no mundo, porque você participou, acho que é Suíça, né? Do FBN, do Conselho, enfim. E esse ano o Summit é no Japão. No Japão. Né? Eu tô na fila lá, vamos ver. Coloquei e a minha família vai apresentar, Felipe. Eu tô chorando. Eu consegui colocar a gente para fazer uma apresentação. Muito legal. Porque tem muito a ver, né, meu? É o Japão, meu avô, imigrante. Tem que contar a nossa história. E eu fiz a inscrição, meu Deus, eu falei, como que eu fiz uma coisa dessa? E aí deixei, a gente também, a nossa família, a gente ficou um pouco assim, afastado. Eu acho que eu chamo a Júnia, minha irmã, que é mais animada, que voltou conversando com a turma toda, e a gente reaproximou, né, com o FBN, que eu recomendo a todos, né, que é muito legal para a família, para as nossas vidas, né. E, enfim, assim, a gente tem muita história aqui, dentro de tudo que a gente falou, né, Alessandra? Eu acho que
a gente tem, assim, dentro do que a gente pode falar e fazer aqui hoje, a gente convidou exatamente para deixar, porque é um vídeo, vai ficar um legado. E, assim, eu gostaria de agradecer, né, já de antemão, por tudo que vocês representam, não só para as famílias empresárias, mas para o Brasil como empreendedores. E o fato de vocês serem uma multinacional brasileira, né, é de orgulhar todos nós, porque a gente fica valorizando muita coisa de fora. Ah, porque Estados Unidos, porque às vezes é o próprio Japão, porque é Europa. Gente, mas peraí, uma empresa brasileira que tem fábricas, né, em Taiwan, fábrica no México, não é isso? Tailândia. Tailândia. É uma referência, né? E vocês terem produtos legitimamente nacionais, é uma coisa assim, que pra gente que está no meio, que é muito difícil ter empresa no Brasil, né? E além de tudo, superar as dificuldades em ter empresas internacionais, então com muito orgulho que a gente está aqui, né, trazendo vocês e com os valores, né, tão legais assim. E queria te perguntar, assim, dentro de tudo isso, né, o que você poderia deixar de conselho para as empresas, para as famílias, da sua própria vida? O que você poderia, assim, deixar esse legado, né, para essas próximas gerações? O que você poderia falar para a gente aí? Olha, conselho é uma coisa muito difícil, né? Mas eu não deixo conselho, não. Eu acho que eu deixo algumas palavras que... Uma das coisas que eu falo muito, que eu até falei lá no FBN, mas toda vez que eu vou fazer alguma palestra, compartilhar a história da minha família, eu falo que é o nosso lema, né? Uma família forte e unida faz uma empresa prosperar. Mas várias famílias fortes e unidas fazem várias empresas prosperarem. E assim fazem uma nação toda prosperar. Gosto de falar muito isso, porque eu vejo que o Brasil precisa da gente. Claro. A gente precisa se unir muito mais, porque a gente tem uma força que não existe em outros lugares. E o meu aprendizado de governança, trabalhando com a minha família, eu não vou falar nada para vocês de estruturação. Eu vou falar para vocês de família, de pessoa. E uma das coisas que eu tenho falado muito é o quanto você diz pro teu pai ou pra tua mãe que você ama essa pessoa. O quanto você diz, o que você valoriza, o quanto que você consegue parar o seu dia a dia e falar assim, filho, eu te valorizo, você é inteligente, filho, você vai ser um excelente profissional. O quanto que você fala isso para as pessoas. Porque eu vejo que todo mundo precisa de uma aceitação. Todo mundo é ser humano, todo mundo precisa desse carinho, mas a gente não para no nosso dia a dia para falar as coisas que mais importam, as pessoas que a gente ama, né? Então, cheguem hoje na sua casa, fala pro seu pai, pro seu mãe, o quanto que você ama ele, né? Ou pro seu filho, pro seu filho, o quanto que você ama, o quanto que você valoriza. Palavras de encorajamento, né? Essa validação, principalmente dos pais, é uma coisa tão importante na nossa vida. Faça isso hoje sem esquecer. Muito legal. E eu fico lembrando dos meus avós que também na roça, lá com toda dificuldade, no interior de uma cidade, em Conceição do Mato Dentro, não tinha água, não tinha luz, não tinha banheiro. Não. Olha para você ver, né? Eles moravam com 10 filhos. E uma coisa super curiosa que você acabou de falar, que os meus avós sempre falaram para os filhos. Você é forte, você é inteligente, você é capaz. Meu pai até falava assim, você é bonito. Então, quando colocou isso na cabeça dos meus tios, né? Isso trouxe uma força que eles surgiram e enfrentaram o mundo, enfrentaram a vida. É o que você falou, a gente fala tão pouco isso para a nossa família, para os nossos amigos, as pessoas estão tão para você é inteligente, você pode, você é capaz, exato, né? Isso realmente é um legado que você está deixando para a gente hoje aqui, que a gente precisa fazer isso para as nossas vidas, para a nossa comunidade, para o Brasil, para o mundo. Porque se a gente tivesse isso no mundo todo, né, a gente teria um mundo tão melhor, tão mais feliz, tão mais próspero, tão mais uma igualdade tão boa, né, uma coisa tão equilibrada. Então, já te agradeço, já vou te falar que aqui realmente já passaram inúmeras pessoas, mas hoje realmente foi um derramar aqui, uma bênção, já te agradeço, que Deus abençoe sua família, amém, sua vida, as empresas, o nosso Brasil, o nosso país, o mundo todo, né, com tanta guerra, com tanta dificuldade, né?
mas que realmente foi um presente de Deus você estar aqui hoje. Te agradeço e espero poder participar e conhecer um pouco mais em loco, né? Nós vamos visitar lá e meu pai tá louco para ir lá e eu vou realmente, nós vamos sair daqui já com essa data agendada. E muito obrigado, gente. Hoje foi só um capítulo, nós vamos ter vários outros aqui, então te agradeço muito, muito obrigado. Todos vocês que estão participando com a gente aí, muito obrigado pela sua audiência. Espero que você realmente aprenda muito com tudo isso que foi falado aqui, porque primeiro, são pessoas seríssimas, né, foi do coração, de coração, e que realmente se a gente usar tudo isso, que são coisas tão simples, mas às vezes tão difíceis da gente fazer, a gente vai ser muito abençoado, muito próspero e ter famílias unidas, né? Então, te agradeço muito. Um prazer, Felipe. Espero que você esteja aqui de novo com a gente dentro em breve. Pode deixar. Obrigado. Obrigado.